안녕하세요, 혜연의 Rena입니다. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, na verdade, eu quero explicar uma coisinha pra vocês. O vídeo de hoje, na verdade, pra ser bem sincera, eu já tinha deixado ela gravada. Eu tinha gravado um vídeo de reaction, eu reagindo às 4 premiações no Oscar, do Academy, né? Que o filme Parasita ganhou, tá? Eu tava, né, reagindo e tal. Daí, bem no dia que eu gravei nesse filme, na verdade, no dia seguinte, 2 dias depois, sei lá, nem lembro mais, saiu o filme na Netflix. Eu tava lá assistindo Netflix bem plena e assistiu lá. Segunda parte de Pra Todos os Garotos que Eu Amei, o filme. Eu falei, não. Na verdade, eu não gosto muito de filmes de romance, mas eu tava esperando esse pra assistir, porque vou ser bem sincera com vocês, como sempre. No primeiro filme, Pra Todos os Garotos que Eu Já Amei, eu tava esperando mais coisas coreanas. Eu acho que todo mundo, na verdade, tava esperando isso. O que não aconteceu. Eu acho que alguém tá passando o aspirador, mas tudo bem, vou continuar gravando. Mas eu até, assim, achei legal o fato de a protagonista de um romance juvenil ser uma oriental. Eu gostei muito desse fato, porque você, por algum acaso, você já assistiu algum filme de romance com protagonista principal ser oriental? Não. Eu, pelo menos, nunca assisti. Então eu tava esperando bastante coisa, mas, né, não teve muita coisa no primeiro. Daí eu falei, não, o segundo eu vou assistir de novo, porque vai que. Então o que eu fiz? Eu joguei fora, tchau, tchau, vídeo de filme Parasita, tchau, de reação. E eu resolvi regravar esse vídeo pra falar sobre os dois filmes. Então se preparem, porque eu vou falar sobre bastante coisa aqui nesse vídeo, e se preparem pra você não perder nadinha. Primeiro vamos falar sobre o filme Parasita. O filme Parasita, pra começar, como vocês já sabem, ele ganhou vários prêmios internacionais, porque na verdade ele estreou lá na Coreia. A primeira estreia dele foi no ano passado, foi na metade do ano mais ou menos, assim, né? E então depois disso ele foi premiado em vários outros, como Cannes, o da Inglaterra, N outros que eu não sei nem o nome, nem lembro mais o nome. Agora, em fevereiro, no início de fevereiro, ele foi indicado para 7 prêmios de Oscar. 7. Ele foi indicado para 7 premiações no Oscar e ele acabou ganhando 4. Primeiro, de melhor roteiro. Segundo, melhor filme estrangeiro, que na verdade agora mudou de nome, agora é melhor filme internacional, melhor direção e melhor filme. Gente, vocês sabem o que é isso? É quase uma coisa assim... Quase, porque também não é 100%, né? Mas é uma coisa muito inédita. E ainda mais pros coreanos, eu acho que a emoção é muito maior pela repercussão, assim, a visão, como a Coreia tá sendo mostrado depois disso. E eu, como um bom cupom é uma palavra pra dizer uma pessoa que adora lambe o faz de tudo, sei lá, enche muito o saco, mas no bom sentido do próprio país, que sou tipo eu. Então, eu fiquei muito feliz, assim como todos os coreanos. Ele trouxe várias repercussões boas, né? Não somente no próprio país, Coreia, mas a comunidade coreana e tudo mais. E foi isso. Mas o filme Parasita, não somente ter ganhado, o fato dele ter ganhado 4 premiações no Oscar, isso, claro, é uma conquista muito grande, com certeza também. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o filme Parasita e o diretor Bong Joon-ho, pra ver se vocês se interessam mais pelos filmes coreanos ou até por essa pessoa tão maravilhosa que eu acho. Primeiro, vamos falar do nosso protagonista, o Ki-tae, o pai da família mais pobre. O nome do ator é Song Kang-ho, e na verdade ele é um ator que hoje em dia ele é chamado como persona do Bong Joon-ho 감독님, que é o diretor Bong Joon-ho. Os dois começaram a, né, trabalhar juntos, na verdade, no filme Memórias de um Assassinato, do também diretor Bong Joon-ho. E a partir disso, então, o ator Song Kang-ho, ele acaba aparecendo em grande maioria, se não for todos os filmes do diretor, e ele acabou, então, se tornando a persona do diretor Bong Joon-ho. Interessante é que, na verdade, os dois se conheceram antes disso. O diretor Bong Joon-ho, antes dele se tornar o diretor geral, quando ele estava trabalhando, né, como assistente, ele estava trabalhando como assistente no filme, e o ator Song Kang-ho, ele foi fazer, né, uma audição pra ver se ele consegue participar do filme. E normalmente, quando você não passa na audição de algum filme e tal, parece que eles não ligam, tipo, nem dão muita bola pra você, nem retornam pra dizer que você não passou e tal. E no caso do Song Kang-ho foi diferente. Ele recebeu uma gravação, na verdade, do, então, na época, o assistente, o Bong Joon-ho, e que ele tava dizendo, olha,
olha, ator Song Kang-ho, eu achei você muito maravilhoso, infelizmente você não foi escalado pra esse filme, mas você é um ator muito bom e eu espero que eu possa te rever numa próxima oportunidade. Diz que ele mandou assim, e Song Kang-ho na época ele nem era muito famoso, então ele ficou muito sentido, comovido com essa mensagem, gravação que o diretor deixou pra ele. Além do ator Song Kang-ho, na verdade, tem mais um ator chamado Byun Hee-bong, que também é considerado como um ator que é sempre chamado para os papéis dos filmes do diretor Bong Joon-ho. Na verdade, esse ator é um ator já de bastante idade e também, antes de começar a trabalhar para os filmes do diretor Bong Joon-ho, ele era um ator assim, de poucos papéis, de papéis muito pequenos, e que ele estava até pensando em desistir da carreira do ator. E, a partir de um momento, o diretor Bong Joon-ho percebeu do talento do ator Byun Hee-bong e ele começou a chamar ele loucamente para os papéis, e também no filme, inclusive no Hospedeiro, vocês podem ver a participação do ator Byun Hee-bong e também em alguns outros filmes do diretor Bong Joon-ho. Inclusive no filme Parasita, esse ator Byun Hee-bong, ele era para ter participado do filme, só que o papel dele, o interessante, era para ele ser aquela pessoa que estava morando ali no sótão, sabe? No subtérreo, sendo também como o pai da antiga governanta, que é a Moon Gwang. Mas quando o diretor ligou para o ator Byun Hee-bong e falou, olha, eu queria que você participasse do meu filme e tal, ele disse que ele tinha sido diagnosticado com uma doença, se não me engano, câncer, e ele falou, olha, me desculpe, diretor, mas eu vou ter que me retirar do meu trabalho por um tempo para eu poder me dedicar à minha saúde, e agora parece que ele passa bem e está em recuperação. Inclusive, então, o diretor teve que mudar todo o roteiro justamente para poder, certo? Mudar tudo isso. Então, na verdade, a personagem lá que ia ser o pai da Moon Gwang, ele acabou virando o marido da Moon Gwang, que foi escalado o outro ator, que é o Bang Myung-hun, no papel do Kun-se. Esse ator também, ele contou em várias entrevistas uma história muito emocionante com o diretor, porque dizem que o pai desse ator que fez o papel do Kun-se, ele é, assim, é uma pessoa que gosta muito de filmes, que eu até ia falar, tarado por filmes. Só que na época que ia sair, estrear o filme, aliás, quando eles estavam em gravação, parece que o pai desse ator foi diagnosticado como câncer de pulmão. E só que o pai tava muito feliz, porque ele já era também fã do diretor Bong Joon-ho. Então, pelo simples fato do filho já ser escalado para o filme de um diretor Bong Joon-ho, ele ficou muito feliz. E quando o filme acabaram as gravações, o filme estava pronto e estava aguardando a estreia, dizem que o próprio diretor Bong Joon-ho ofereceu primeiro para esse ator, para ele chamar o pai, convidar o pai para assistir no cinema antes das estreias. Então eles fizeram até, bolaram um plano assim para ninguém poder assistir e tal. Eles foram no cinema, alugaram uma sala de cinema só com os três para assistir o filme. E na época dizem que o pai desse ator ainda tava assim, bem debilitado, mas ainda a visão dele, ele tinha visão, né? Só que depois disso, infelizmente, por causa da doença, ele acabou até perdendo a visão. Então, olha, tipo, cara, eu fico emocionado só de ouvir essas coisas. Imagina que pessoa legal, tipo, ele sabe, olha, eu vou cuidar não somente das pessoas com quem eu estou trabalhando, mas também da família deles. Eu fiquei, nossa, esse cara merece meu respeito. Agora o filme para todos os garotos que eu já amei. Gente, antes de tudo, quando eu assisti pela primeira vez, eu pensei em muitas coisas. Gente, esse filme não faz sentido nenhum, sério. Tudo bem, eu fiquei muito feliz por uma escritora coreana, na verdade ela é americana, mas assim, de origem coreana, certo? Ela ter tanta visibilidade e ela ter noção disso e ela poder usar isso de forma positiva. Isso eu fiquei muito feliz. Mas eu falei, gente, mas que história muito surreal, é muita fantasia. Tudo bem que é fantasia, mas... Por exemplo, quem que escreve, deixa escrito carta para 5 caras e ainda endereçadas? E segundo, se a minha irmã mandasse as minhas cartas, primeiro, lesse, segundo, mandasse, eu ia no mínimo matar ela, certo? Então o primeiro filme eu achei bem feitinho e tal, eu só fiquei meio assim...
Ah, mas é uma pena que não mostrou muita parte coreana, tudo tal. E também pensei, cara, ó, essa atriz principal pra mim não tem cara de coreana e tal. E toma de novo na cara, Renan, porque você só tava soltando merda pela boca, certo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque no segundo filme de Para Todos os Garotos que eu já amei, eu levei assim, mas muito forte, uma tapa na cara e um soco na barriga, e vocês já vão entender por quê. Primeiro, antes de eu entrar um pouquinho melhor nessa me contradizer, né, digamos assim, eu quero que vocês percebam, não sei se vocês já assistiram, mas tem uns pontos assim que é muito, mas muito de cultura coreana. Eu adorei isso no segundo filme. Primeiro, vocês podem ver, e vocês devem ter visto claramente, pá, lá numa cena que a Lara Jean aparece com a música de fundo da Blackpink. Cara, eu achei hilário essa cena, porque a música casa totalmente com a cena, sabe? Com o que tá acontecendo. Esse foi o número 1. Segundo, se vocês forem ver, tem umas cenas assim que passa na cozinha, que eles têm lá no fundo baita daquela panela de pressão elétrica de arroz, entendeu? É um pouquinho diferente do panela de arroz que a gente consegue encontrar mais facilmente hoje em dia nos mercados. É que panela de pressão elétrica coreana, ela é meio diferente. Você consegue preservar o arroz ali até 48 horas, eu acho, sei lá, com 2 dias, e você faz arroz lá, e além disso você consegue fazer assim, tipo, inúmeros outros pratos. E eu, como uma boa coreana, eu sei diferenciar de longe qual que é a diferença entre uma panela de pressão coreana e uma panela de pressão elétrica não coreana. Então, eu vi que dessa vez o filme, eu acho que ele pensou muito mais, jogou muito mais fatos de culturas realmente coreanas. Segundo, nossa, claramente, naquela cena de Ano Novo coreano, que até a irmã liga e fala, ah, eu adoro Ano Novo coreano, eu também adoro. E as duas, a Lara Jean e a irmã dela, elas vão na casa da avó vestidas assim, de hanbok. A avó fala claramente um coreano assim, muito bem mandado, com certeza ela é coreana total. Terceiro, na mesma cena você pode ver todas as comidas assim de feriado grande, feriado familiar, feriado lunar, sei lá, nacional, como chamar. E essas comidas são típicas dessas datas de feriado. E você pode ver assim muitas comidas, o estilo que elas comem, inclusive. Vocês podem ver que quando a Lara Jean e a irmã estão de um lado sentadas e do outro lado tá lá sentado na mesa a prima dela lá, Snow, que se arranca. Vocês podem ver, não sei se vocês notaram, mas primeiro, o jeito que elas estavam sentadas. Nas famílias coreanas, quando tem esses eventos grandes, você se junta e normalmente os adultos acabam sentando na mesa principal. E os mais novos, tipo os priminhos, tudo tal, eles sempre sentam, colocam uma mesa, que normalmente é daqueles de abrir e fechar, e daí você coloca no chão e você senta e come lá as criancinhas, entendeu? E isso foi mostrado assim, mas muito bem no filme. E além disso, meu Deus do céu, isso, não sei se algum coreano percebeu, mas se vocês forem observar a mesa. Gente, eu vejo essa mesa, mas todos os feriados que eu vou lá pra Coreia, mentira, porque eu não vou em todos os feriados, mas todos os feriados coreanos que eu passei lá na Coreia, eu via essa mesa na casa da minha avó paterna, na casa da minha avó materna. Até hoje, quando eu vou lá na casa da minha avó e a gente tá em muita gente, minha avó abre aquela mesa que é tipo meio preto, daí tem uns detalhes, desenhos assim, meio que em esmeralda, que parece meio pedraria, só que não é. E ele tem sempre desenho, grande maioria das vezes, desenho de dragão, cara. Eu vi essa mesa no filme, eu pirei. Porque é um detalhe que eu duvido que vocês tenham visto, mas assim, quem é coreano também deve ter sido muito difícil, mas assim, eu bati o olho, meu Deus, eu conheço aquela mesa. Entende? E mais uma, lá mais pro final do filme, ela fala sobre o significado da palavra chon. Cara, essa é uma palavra igual saudades em português, sabe? Saudades é uma palavra que só tem em português, não tem uma tradução. E chon é uma palavra assim, você não consegue nenhuma tradução exata em qualquer outro idioma, sabe? E isso foi mencionado e eu falei, meu Deus! Mas por que eu tô focando tanto nesse negócio? Detalhes de cultura coreana. Primeiro, a família da Lara Jean é claramente da cultura coreana. E o pai dela, apesar de não ser coreano, ele trabalha muito, ele se esforça muito para que elas mantenham a identidade coreana delas. E a importância disso, gente, é muito maior do que vocês pensam. Porque, assim, com a globalização, com as pessoas ficando um pouquinho mais conscientes, com a luta em andamento e tudo mais, começou sim a aumentar a quantidade de filmes, mídias, novelas, sei lá, tudo que vocês conhecem, a quantidade de pessoas, digamos, mais oprimidas, a minoria, orientais, negros,
Mas assim, eu vou falar do que eu sei, tá bom? De orientais. Estão saindo filmes com história, com fundo, com a cultura coreana, japonesa, chinesa, taiwanesa. E assim, só que parece que até então, tudo que eles jogavam alguém coreano, eles socavam tudo que eles conheciam da cultura coreana e isso não fazia sentido. Ou às vezes falava que era japonês e jogava coisa chinesa. Falava que era chinesa e jogava coisa taiwanesa. Sabe? Tipo umas piras assim. Isso era pior do que você não colocar nada, sabe? Parece que tipo, eu não sei, mas eu tenho direito de falar, eu vou falar. Entende? Não, você não tem direito de falar. Se você não sabe, vai atrás de alguém que sabe. Então, por causa disso, eu fiquei muito feliz com o resultado desse filme e com certeza, meu Deus, esse filme foi muito bem melhor feito do que o primeiro. Me desculpe, mas essa é a minha conclusão. Agora, voltando e dando mais uma tapa na minha cara, na minha própria boca, que soltou algumas merdinhas na passada. Gente, eu fui atrás de algumas entrevistas dessa escritora Jenny Han e ela falou, cara, quando antes de filme começar a ser lançado, de ser produzido, ela disse que bateu muito no pé com alguns investidores de que a protagonista precisava e ia ser oriental. Ou seja, a atriz que ia interpretar ela ia ser oriental e ponto final. Ela conta, inclusive, naquela época, porque era antes dela ser o hits, digamos assim, né? Muitos investidores queriam que ela mudasse a personagem de oriental, no caso coreana, né? Para ocidental. Eles queriam que ela ocidentalizasse a personagem. Ela achou um absurdo, né? Ela falou, não, eu não vou fazer isso. Inclusive, ela acabou perdendo alguns investidores por causa dessa discussão no início, mas diz que ela bateu no pé e ela conseguiu isso e foi escalada, então, a atriz que interpretou a Lara Jean hoje em dia. E, cara, depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, como eu falei merda. E numa outra entrevista, ela inclusive fala assim que, gente, na minha época, quando eu era adolescente, eu tinha assim uma musa que eu pensava, cara, eu quero ser igual ela quando ela crescer. Só que ela era uma pessoa branca, gostosa e etc. E tipo, ela falou, cara, eu nunca vou ser nem parecida com ela, porque ela é branca, ela é loira, eu não sou, eu sou oriental. Ela lembra de ter ficado frustrada com isso. E ela falou que ela bateu muito no pé nessa questão da atriz ser interpretada assim por uma oriental, porque ela queria que as pessoas, as adolescentes orientais, também se vissem um pouco assim, sabe? Ela diz que, cara, eu sei que é idiota comparar eu com alguém que eu acho muito legal, um ídolo, digamos assim. Mas quando a gente, pelo menos, tem a mesma características físicas do nosso ídolo, a gente tem esperança, sabe? Tipo, ela falou isso na entrevista, eu achei muito massa. Eu falei, meu Deus, Renan, para de falar antes de pensar, para de falar antes de você ir atrás das coisas. E sim, eu volto atrás porque a gente uma pessoa, é certo? Mas é isso, gente. Eu acho que tenha sido meio maçante, mas por favor, assistam tudo porque eu acho que vale muito a pena esse vídeo. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Annyeong!